E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai continuar agora estudando a função inorgânica sal, ok? Bom, agora nós estudaremos algumas classificações dos nossos sais, ok? Algumas delas são muito relevantes para a gente entender alguns comportamentos, beleza? Primeira classificação, ou critério de classificação, presença de oxigênio. Nós podemos classificar um sal se tem ou não oxigênio nele. Quando ele tiver oxigênio, ele é chamado de oxissal, porque, obviamente, possui oxigênio. Exemplos: Na2SO4, tá aqui, ó, oxigênio, CaCO3 também tem oxigênio. Lembrando que não importa a quantidade, desde que tenha oxigênio, é um oxissal. Agora, se ele não tiver, ele é chamado de aloide, então ele é um sal aloide. Exemplo: KF, NaCl, FeCN2. Ok? Critério bem simples, pode aparecer aí no meio do exercício um termo desse, só para a gente não se preocupar. Próximo critério agora é com relação ao grau de hidratação. Como assim? Quando a gente fala de hidratação, significa que algumas moléculas de água podem estar presentes no retículo cristalino iônico do nosso sal, tá? Então elas podem fazer parte da constituição do nosso sal. Então a gente tem a parte dos íons, né, os cátions e os ânions, mas também na estrutura do cristal eu posso também ter algumas moléculas de água. Essa água é chamada de água de hidratação, ok? E também ela pode levar um nome aí como água de cristalização, tá? Então assim, o sal não está molhado, ele não está úmido, mas a molécula de água faz parte da estrutura, ok? Vamos entender aqui como que a gente pode chamar. Então, um sal que tiver apenas uma molécula de água é um sal chamado monohidratado, ok? Então, sais monohidratados possuem apenas uma molécula de água. Exemplo: CuSO4, ponto H2O. Perceba que esse ponto mostra que eu tenho aqui estruturas diferentes. Então eu tenho a parte dos meus cátions e ânions, né? Tá aqui o meu sal, e eu tenho a minha molécula de água aqui. Ela faz parte da constituição do meu cristal. Tanto é que por isso que ela tá junto aqui. Eu coloco esse ponto para conseguir diferenciar uma parte da outra. Então eu não junto, por exemplo, os oxigênios daqui e tudo mais. O único cuidado que você tem que ter, por exemplo, em laboratório, é que imagine que você tem que pesar uma certa quantidade desse sal monohidratado. Você tem que levar em conta o peso, né, a massa molecular da água quando você for fazer. Então você vai calcular a massa do cobre, do enxofre, dos oxigênios. Esse pontinho aqui a gente considera como um mais. Então você vai pegar a massa molecular ou massa molar, enfim, da água e somar junto. Como é uma água, então eu tenho justamente, vou somar aqui 18 unidades, lembrando aqui do valor da massa molar da água, ok? Então, considerar isso na hora de fazer essa somatória, se eu estou analisando aí, né, para pesar uma quantidade do meu sal. Também nós temos sais dihidratados, ok? Que possuem duas moléculas de água. Exemplo, MgSO4, 2H2O. Perceba que esse 2 aqui é com relação à água. Então, eu tenho a minha estrutura dos íons e depois tem a parte da água. Cuidado, porque se eu tenho, por exemplo, que balancear isso daqui, o número que eu colocar aqui na frente para balancear vai valer tanto para essa parte quanto para essa. Tá? Então, vamos supor que eu coloque o número 3 aqui. Eu vou colocar esse 3 multiplicando todo mundo aqui e eu vou ter 3 vezes 2H2O, ou seja, no total eu vou ter 6 moléculas de água, tá bom? Cuidado com isso, aí pode ser uma pegadinha, ok? Vocês não precisam saber qual sal, qual que é o grau de hidratação dele, não se preocupem com isso, tá? Mas se você pegar um rótulo e tiver isso, saber que aquilo é uma água de hidratação, ok? Vamos lá. Também nós temos os trihidratados, com 3 moléculas de água. Por exemplo, Ca3PO4, 3H2O, ok? Podem existir outros graus de hidratação, tetrahidratado, pentahidratado, decahidratado, hexa, enfim. Aí vai as várias quantidades, depende de sal para sal, ok? O importante é você saber o que significa esse nome e como que isso se comporta.
Vamos ver uma curiosidade com relação a esse grau de hidratação. Bom, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, seu SO4, quando eu coloco ele, né, ele normalmente ele é penta hidratado, então ele tem essa coloração azul aqui muito bonita. Só que quando eu coloco ele no fogo, né, esquento ele, a água de hidratação sai. E é interessante porque a água, nesse caso, é por conta das ligações aqui e tudo mais, e é complicado entender exatamente, pelo menos por enquanto, porque é colorido, mas é a água de hidratação que faz com que esse composto tenha essa coloração azul. Quando eu esquento, aqui eu tenho um sal que eu chamo de sal anidro. É um sal que não tem essas moléculas de água hidratando. Eu tenho aqui novamente estado sólido, ok? Só que ele perde as águas de hidratação porque elas evaporam. Então ele deixa de ter essa cor dele e passa aqui para um sólido branco. Se eu pingar uma gota de água aqui nesse sólido branco, ele volta a ter essa cor. Então eu consigo fazer uma reação reversível aí, adicionar e tirar essa água de hidratação, tá? Lembrando que eu não mexi na composição aqui do sal, apenas mexi nas águas de hidratação, que forma o que a gente chama de um composto complexo, né? Tem aqui química de complexação para entender um pouquinho, isso é um pouco mais aprofundado. Outro exemplo que eu tenho aqui, eu tenho CoCl2, né? Então um sal de cobalto, e aqui outro sal. Perceba que, enquanto ele é hexaidratado, ele tem essa coloração. Quando ele está anidro, ele tem essa coloração. Então, novamente aí, entendendo como que a água de hidratação pode interferir na cor dos nossos sais. Lembrando que os sais, em geral, são brancos, tá? Principalmente os sais de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles começam a ficar mais coloridos e ter as várias cores quando eu falo dos metais de transição, uma vez que esses metais, os cátions deles são coloridos, ok? Outro detalhe é que se algum sal absorve a umidade do ar com facilidade, né, absorve essa água que está presente no ar, a gente chama esse sal de higroscópico. A gente já viu esse termo com relação à soda cáustica, né, que ela é higroscópica. Então, por exemplo, eu não posso deixar o vidro aberto de alguns tipos de sais, porque esses sais vão absorver a umidade do ar, tá certo? Isso daí, inclusive, ajuda a gente a entender, né, porque tem pessoas que falam que, vamos supor, se você derruba seu celular na água e tudo mais, por que coloca o celular, o aparelho, num pote de arroz? Porque o arroz, naquele caso, né, não é um sal, mas o arroz ajuda a absorver essa água que está no aparelho, ok? Então é a mesma ideia aí que acontece com o sal, que é higroscópico, beleza? Continuando. Quanto à natureza dos nossos íons que compõem o nosso sal. Então, nós temos o que a gente chama de sais neutros, comuns ou normais, que é quando eles são formados numa neutralização total, ou seja, o tanto de H+ é igual ao tanto de OH-. Aí eu tenho uma neutralização total, então eu vou ter um sal dito neutro. Cuidado aqui, porque falar sal neutro, não necessariamente eu quero dizer que o pH de uma solução desse sal vai ter pH neutro, tá? Para a gente saber pH das soluções dos nossos sais, a gente tem que estudar o assunto de hidrólise salinas, que é um assunto um pouco mais elaborado, a gente vê mais para frente, tá? E aí eu vou retomar algumas coisas dessa aula dos nossos sais. Então aqui quando eu digo sal neutro, não entenda que é uma solução com pH neutro, tá bom? Por exemplo, NaCl, Al2, SO4, eles foram formados numa neutralização total. Agora, nós também temos o que a gente chama de sais ácidos ou hidrogeno sais. Eles foram formados numa neutralização parcial. E aí, o que eles vão apresentar? Pelo menos 2 cátions. E aí, nesses 2 cátions, um deles é H+, porque ficou H+ do ácido sem neutralizar. Ok? Por isso que eles vão ter 2 cátions. Exemplo, NaHCO3, KHSO4. Novamente, quando eu digo aqui um sal ácido, eu não quero dizer necessariamente o pH dele é ácido quando eu dissolvo na água. Cuidado com isso, tá? Isso é fonte de confusão muito comum entre os alunos. Aqui eu estou falando só com relação à natureza desses íons.
Continuando. Se a gente tem um sal básico, ou também chamado de hidroxissal, também é fruto de uma neutralização parcial, mas acontece que agora eu tenho pelo menos 2 ânions, e um desses ânions é um OH-, porque ficou OH- da base sem neutralizar. Exemplo, MgOHBr, AlOH2Cl. Ok? E também a gente tem o que a gente chama de sais duplos ou sais mistos. O que acontece? Eu tenho 2 cátions ou 2 ânions, mas eu não tenho H+ ou OH-. É quando, por exemplo, para uma determinada base, eu usei mais de um ácido para neutralizar, ou vice-versa. Então tá aqui, ó, o meu ânion, né, que veio do ácido é o CO3, tá? Esse pedaço aqui. O Na veio de uma base e o K veio de outra base. Então, por isso que é um sal duplo. Aqui, eu tenho que o meu Ca veio de uma base. Já o NO3 veio de um ácido e o Cl de outro ácido. Sal duplo também. A gente fecha mais uma parte do nosso estudo aqui. Continuamos daqui a pouco com o restante. Até logo. Tchau, tchau.